Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos continuar aqui a relembrar alguns conceitos fundamentais para a gente entender forças intermoleculares daqui a pouco, né? Mas antes disso, na última aula a gente falou um pouquinho, né? A gente relembrou um pouquinho os conceitos de Knox, de carga formal, de carga parcial real, né? E o tio até comentou, olha, daqui a pouco vai ser muito importante a gente usar o conceito de Knox e de carga parcial real para interpretar alguns fenômenos. Só que ficou faltando exercícios, né? Então, o tio deixou aqui para vocês, vou deixar agora, exercício 1, né? Para você estimar o Knox e a carga parcial real dos elementos que formam essas duas moléculazinhas aqui, tá bom? Esse daqui então fica para casa. Professor, mas os exercícios estão fáceis? Sim, estão fáceis mesmo. A ideia aqui não é trabalhar esses conceitos novamente, né? Eu não quero complicar a vida de vocês por enquanto, né? A ideia aqui é resolver exercícios bem simples, de modo a fixar e a relembrar esses conceitos que vocês já viram, para aí sim a gente poder avançar, certo? Por isso que o tio tá, por enquanto, pegando bem leve, ok? Então esse aqui fica para casa, para fixar a ideia de Knox e de carga parcial real, beleza? Então vamos avançar agora, né? Vamos pegar mais dois outros conceitos que são fundamentais aqui para a gente trabalhar forças intermoleculares. O primeiro conceito é o conceito de dipolo, né? O que é um dipolo? Definição. Então vamos lá, vamos escrever uma definiçãozinha aqui, ó. Sempre. Bom, o próprio nome já diz, né? Já tem uma pista. Dipolo. Quer dizer, provavelmente tem dois polos ali, né? Então, sempre que duas cargas elétricas de mesma magnitude. Escreve aí junto com o tio, aproveita para ir escrevendo. Mas de sinais contrários são separadas por uma distância, vírgula, estabelece-se um dipolo. Então, acabamos vocês adoram definições, né? Eu também. Acabamos de definir dipolo, né? Então, vamos colocar assim, ó, assim. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais simples. Então, sempre que duas cargas elétricas de mesma magnitude, mas de sinais contrários, que são separados por uma distância, estabelece-se um dipolo. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver um próton, né, separado por uma distância de um elétron, ó, cargas de sinais contrários, um próton e um elétron. Um é positivo e o outro é negativo, que são separados por uma distância. Ó, eles estão separados por uma distância. Estabelece-se aqui um dipolo, né? E aí a gente tem uma representação muito bonitinha para o dipolo, né? Que é um vetorzinho assim, ó, sempre, né? É por convenção do sinal positivo, do polo positivo para o polo negativo, né? Então você faz uma cruzinha aqui, ó, e prolonga a cruzinha até aqui, ó. Certo? Então tá aqui, ó, um vetorzinho simbolizando um dipolo. Aqui, ó, e aí tem até a cruzinha de mais aqui, ó, na direção da carga negativa.
Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender o que é um dipolo? São dois polos, né? Um polo positivo e um polo negativo. Muito bem, agora vamos para outro conceito interessante, que é o conceito de momento de dipolo, que a gente simboliza pela letrinha Mi. O que é momento de dipolo? É a medida quantitativa de um dipolo. Certo? Então, gente, o momento de dipolo é a quantificação do tal dipolo, certo? E normalmente a gente simboliza o momento de dipolo por Mi. E tem uma formulazinha para a gente quantificar esse dipolo, né? A intensidade desse dipolo. A letrinha, então fica assim, ó, a letrinha Mi é igual a carga desse sinal positivo e negativo vezes a distância. Tá? Então, então tem aqui outra definição. Momento de dipolo é igual a carga, ou seja, a intensidade das cargas, a magnitude das cargas positivas e negativas, vezes a distância entre elas. Então tá aqui, ó. Quanto maior a distância, maior o momento de dipolo. Quanto maior for a magnitude das cargas, maior o momento de dipolo. Certo? Então, no sistema internacional, a carga é dada em Czinho, né? Que a gente chama de Coulomb. E no sistema internacional, a distância é dada em metros. Mzinho, que é metros. Então, sempre fica a brincadeira assim, ó. Mi no sistema internacional, como é que vai sair um númerozinho e do ladinho a unidade de medida. Aí a unidade de medida é C vezes M. Certo? Essa daqui é a unidade de medida no sistema internacional. Acontece que na química a gente não trabalha com o sistema internacional, a gente trabalha com o Deb. Opa, Deb. Deixa eu ver como é que escreve. Deb, é isso aí. Deb. Ou Debye, depende de que língua que a gente está trabalhando, certo? O Debye, ele tem o símbolozinho como unidade de medida de D. Certo? Então, o que é esse D? Vamos entender o que é esse Debye, que é a unidade de medida que a gente usa dentro da química para mensurar momento de dipolo. Então, por definição, meus amores, por definição, 4,8 Debyes ou Debs, né, correspondem ao momento de dipolo apresentado pelas cargas de um próton e um elétron, certo? Separadas por um angstrom. Então, separadas por um angstrom. Toda vez que essa distância aqui for de um angstrom, né? Ó, toda vez que eu tiver, então, por definição, toda vez que eu tiver um próton separado de um elétron numa distância de 1 angstrom, eu tenho 4,8 Debyes. Então vamos escrever isso, né? Lembrando, né? Acho que é importante citar isso. Da onde que vem essa unidade Deb ou Debyes da química? Essa unidade, ela é uma homenagem ao professor alemão Peter Joseph William Debye, que morreu em 1966. E ele é ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1939, tá? Então, a gente tem muito disso na química e na física, né? De você homenagear um grande nome
com uma unidade de medida, tá? Então, por definição, toda vez que eu tiver um próton separado de um elétron numa distância de 1 angstrom, eu tenho ali exatamente 4,8 dBs, ou debs, de momento de dipolo, certo? Então, escrevendo essa brincadeira, como é que fica aqui, ó? 4,8 dBs, por definição, é igual. Qual que é a magnitude? A gente não tem isso aqui, ó. Momento de dipolo é igual a carga vezes a distância, não é isso? Então, qual que é a carga aqui, ó, que nós temos? Qual que é a magnitude da carga de um próton e, consequentemente, de um elétron, né? Isso aqui vocês já viram lá na física, 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né, vezes a distância de 1 angstrom. Ó, estamos escrevendo aqui a definição dessa brincadeira aqui, ó, só que transformada em dBs, né? Não no sistema internacional, mas em debs, tá? Então, por definição, toda vez que eu tiver 4,8 debs de momento de dipolo, isso corresponde à magnitude de um próton e de um elétron, que é 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19, vezes a distância de 1 angstrom. Só que esse 1 angstrom está fora do sistema internacional. Eu vou colocar no sistema internacional para a gente ver exatamente qual que é a relação entre debs e o sistema internacional, tá? Então, 4,8 debs é igual a 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs vezes 1 angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. Certo? Não é isso? Então, como é que fica essa relação matemática, né? 4,8 debs é igual a... quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, que não sei que número que dá, deixa eu fazer essa conta aqui, ó. Vai ficar 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19, vezes 10 elevado a menos 10. Então dá... bom, não precisava nem ter feito na calculadora, né? Cabeção. É só multiplicar, né? A 10 elevado a menos 10, manter a base e somar os expoentes. Então vai ficar 1,6022 vezes 10 elevado a menos 29. Né? Agora eu vou passar o 4,8 para lá, para a gente buscar a relação entre debs e o sistema internacional. Então vai ficar 1 deb é igual a 1,6022 vezes 10 elevado a menos 29 dividido por 4,80, ou 4,8. Então, 1 deb é igual a 3,34 vezes 10 elevado a menos 30 coulomb metro. Coulomb vezes metro. Então, esta é a relação matemática que existe entre a carga no sistema internacional e 1 deb, tá? Só para você entender a magnitude de 1 deb. Beleza? Então, na química, a gente trabalha com essa unidade de medida e não com o sistema internacional, normalmente. Mas é bom você ter essa relação aqui, porque quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai fazer tudo aqui, ó. E aí, no final, a gente converte para deb. Ok? E é bom trabalhar com um número assim, ó, porque as cargas são muito pequenas. De uma magnitude muito pequena, né? Então, trabalhar com números assim, ó, 4,8, 1,5, 2, é muito melhor do que trabalhar com 3,34 vezes 10 elevado a menos 30. É por isso que é interessante a gente fazer essas conversões, né? E de você ter essas unidades que homenageiam aí os grandes nomes da física e da química. Elas facilitam os cálculos, né? Ou a visualização dos números. Né? Olha,
poder converter esse número grandão, pequenininho aqui, né, num número palatável, é 1, é 2 ou é 3,5 dBs, fica muito mais gostoso de trabalhar. Gente, tá claro o que é um dipolo? Ó, o próprio nome já fala dipolo, dois polos, um polo positivo e um polo negativo, né? Como é que eu mensuro esse dipolo, né? Ó, como é que eu mensuro esse dipolo? Por meio do momento de dipolo. Existe uma fórmula para calcular esse momento de dipolo, que é a seguinte: momento de dipolo é igual à magnitude das cargas vezes a distância entre elas. Então, quanto maior for esse sinal aqui, ó, positivo e negativo, maior é o momento de dipolo, né? Quanto maior for essa distância, maior é o momento de dipolo, tá? São proporcionais. Legal. Acontece que esse Mi ele pode ser feito no sistema internacional ou em DEV. E nós vimos a relação que existe entre um e outro. Certo? Muito bem, então agora vamos trabalhar com isso um pouquinho. Vamos pegar, por exemplo, vamos botar na prática qual que é o momento, vamos estimar teoricamente o momento de dipolo, que também é chamado de momento dipolar, né? Momento de dipolo, que é o Mi, da molécula de HCl, ou da ligação HCl, tá? Vamos estimar o momento de dipolo que ocorre aqui, ó. A gente sabe que o dipolo ele vai ocorrer assim, né? O momento de dipolo, ó. Vai ser daqui para cá. Aqui eu vou ter um polo positivo e aqui um polo negativo, por conta da diferença de eletronegatividade. Não é isso? Muito bem. Então, como é que eu estimo teoricamente esse momento de dipolo? Momento de dipolo é igual à magnitude das cargas, que eu vou dar em Coulomb, vezes a distância entre os átomos, certo? Essa distância, existem técnicas experimentais que medem o tamanho de ligação, né? Essa distância é igual ao tamanho da ligação, tá? Depois a gente pode até comentar sobre essas técnicas experimentais que dão pra gente esse valor, essa distância da ligação química, certo? Então, o momento de dipolo aqui é igual. Veja bem, gente, aqui a gente vai olhar com o olhar do Knox. Então, vamos pensar que nessa ligação química nós temos um par de elétrons, né? Um par de elétrons. Então, a ligação química sempre se dá por meio do par de elétrons. Mas vamos imaginar que o hidrogênio ele vai doar plenamente o elétronzinho dele para o cloro. No momento em que ele doa plenamente o elétronzinho dele para o cloro, ele fica com uma carga integral mais 1, né? Ele fica, estamos olhando para a molécula com o olhar do Knox e não da carga parcial real. Ó que legal, quando eu jogo o elétronzinho e eu imagino que essa molécula existe uma doação completa do elétron daqui para cá e não parcial, né? Então eu vou ter mais 1 aqui e menos 1 aqui, né? Eu vou ter aqui a carga completa de menos 1, certo? Então eu vou ter aqui um próton, uma carga positiva aqui, distante exatamente do tamanho da ligação da carga negativa aqui do cloro, né? Qual que é essa distância? É o comprimento da ligação, que a literatura me dá, né? Ali eu não mostrei para vocês, né? Mas a literatura me dá. Esse comprimento é de 1,27 angstrom. Pronto, agora eu consigo calcular, ó. Então vamos calcular, vamos estimar o momento de dipolo. Então qual que é a carga que nós temos? Qual que é a magnitude da carga? Ó, estou olhando com o olhar do Knox
partindo do pressuposto em que houve a transferência total do elétron daqui para cá, então aqui eu fiquei com uma carga plena de mais 1 e aqui uma carga plena de menos 1. Então a gente sabe que a carga do próton tem uma magnitude de 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19, e a carga do elétron também, elas são de mesma magnitude, certo? Então aqui, ó, qual que é a magnitude das cargas envolvidas nessa distância? 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Vezes, qual que é a distância? Qual que é a distância da ligação química entre eles, né? 1,27 angstrom. 1,27 angstrom. 1,27 angstrom é o mesmo que 1,27 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então eu já vou colocar esse valor assim, ó, no sistema internacional lá para facilitar o cálculo, para depois eu conseguir converter para debs, né? Porque eu tenho uma relação de quanto que vale no sistema internacional 1 debs, né? Então vamos já colocar em Coulomb, vamos deixar em Coulomb metro. Então fica 1,27 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Fazendo a continha, o momento de dipolo aqui, fazendo essa conta, dá... não faço a menor ideia. Vamos ver aqui, já fiz a conta, dá 2,034,794 vezes 10 elevado a menos 29 coulombs metro. Certo? Muito bem, então encontramos o momento de dipolo dessa ligação química, o momento de dipolo teórico dessa ligação química no sistema internacional. Só que é uma merda esse número, né? Olha que número feio. Então o legal é que esse número feio eu consigo, existe uma relação entre esses números feios e a unidade bonitinha em debs ou em debs. Então eu sei que 1 deb de momento de dipolo corresponde a 3,34 vezes 10 elevado a menos 30 Coulomb vezes metro. Agora, se eu achei que o momento de dipolo é de 2,034794 vezes 10 elevado a menos 29 Coulomb metro, isso corresponde a x debye, ou x deb, certo? Aqui, ó, nós temos uma regra de 3 aqui na brincadeira. Então, guardem essa relação aqui, ó, 1 deb é igual a 3,34 vezes 10 elevado a menos 30 Coulomb metro, porque você vai usar essa relação para fazer regras de 3 ali no final, tá? Então, fazendo aqui a regra de 3, vai ficar x debs é igual a esse vezes esse, né? Que dá 2,034794 vezes 10 elevado a menos 29 Coulomb metro, dividido, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Aí esse aqui passa para lá dividindo. Então fica dividido por 3,34 vezes 10 elevado a menos 30 Coulomb metro. Fazendo essa continha, quanto que deu o resultado? 6,09 debs de momento de dipolo, certo? Acontece, meus amores, que esse é o valor estimado teoricamente, levando em consideração a transferência completa do elétron para cá e a formação de uma carga de magnitude de 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Acontece que essa transferência não é completa, né? E quando a gente vai para, né, esse aqui é o valor estimado partindo do pressuposto que há essa transferência completa. Só que
o momento de dipolo, ele pode ser determinado experimentalmente. E quando a gente vai para o valor experimental, o valor é esse aqui, ó, 1,08 debs. Quando eu jogo o HCl lá dentro do meu experimento para determinar o momento de dipolo dele, o momento de dipolo dele real é 1,08 dBs ou debs, né? A pergunta é, que não quer calar, o que acontece? Qual que é a relação entre esses dois valores, né? Ficou muito discrepante o valor teórico do valor experimental prático. Aliás, vocês devem estar curiosos, né? Ou não, eu estaria, mas vocês devem estar curiosos. Como é que eu determino o valor do momento de dipolo de forma experimental, né? É muito simples. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu tenho um capacitor, né? Que é um equipamento com uma placa carregada positivamente, olha lá, e uma placa carregada negativamente, certo? Quando eu jogo a molécula de HCl lá, né? Ó, joguei o HCl dentro do meu capacitor e ligo esse meu capacitor, o que vai acontecer? O hidrogênio ele é mais, o cloro ele é menos, né? O que vai acontecer? Quando eu coloco esse meu camarada com o capacitor ligado, imediatamente a molécula vai se reorientar dentro do capacitor, de modo que a carga negativa fique virada para o polo positivo e a carga positiva fique virada para o polo negativo. Então, imediatamente a molécula faz assim, né? Ela inverte. Olha lá. Ela inverte de posição, tá? E aí, como é que essa inversão de posição está associada com o momento de dipolo, né? Então, quanto maior é o momento de dipolo dessa molécula, maior a velocidade com que essas moléculas se orientam dentro do capacitor, né? E aí, consequentemente, maior é a capacidade de armazenamento de carga do capacitor. Então, existe uma relação que se consegue estimar, que quanto maior ficar a capacidade de armazenamento de carga do capacitor, mais rápido essas moléculas se orientam. E essas moléculas se orientam rapidamente porque tem momentos de dipolo altos ou mais baixos. Então, existe uma relação que a gente consegue determinar experimentalmente, que quanto maior o momento de dipolo, maior será a capacidade de carga do capacitor, certo? Então é assim que a gente estima experimentalmente esses valores de momento de dipolo. Muito bem, mas voltando, o porquê que houve aí uma diferença tão grande entre o meu momento de dipolo calculado teoricamente e aquele verificado experimentalmente, né? Olha só que legal. Qual foi o problema dessa minha estimativa teórica? Eu parti do pressuposto em que essa carga aqui, ó, é uma carga... Eu olhei para essa molécula com o olhar do Knox. Ou seja, eu parti do pressuposto de que houve a transferência completa. E a gente sabe que na realidade do fenômeno, essa transferência não é completa, né? Na realidade, você tem aqui uma carga parcial real, né? Ele não transfere, aqui não fica carga mais 1 e carga menos 1. Aqui fica, nós já calculamos isso, né? Para a molécula do HCl, como é que fica a carga parcial dela? A carga parcial do HCl é aproximadamente 0,18 mais e 0,18 menos. Ou seja, esse parzinho de elétrons vai ficar concentrado na direção do cloro, mas não integralmente, e sim
por volta de 18%, né? 0,18 a mais do que se ele tivesse neutro. Então, aqui, o que é útil para a gente é o conceito de carga parcial real. E aí é curioso, porque olha só, o valor teórico deu 6,09, partindo do pressuposto que houve a transferência completa. Mas se eu multiplico 6,09, né? Se eu multiplico por 1, né, levando em consideração que a carga é completa, continua 6,09. Agora, se eu multiplico por 0,18, né, eu corrijo esse valor. Então, 6,9, porque como a carga não é completamente transferida, né, esse valor está superestimado. É 0,18 vezes esse valor. Quando eu multiplico por 0,18, eu acho o valor teórico de 1,09 dBs ou dBs. Ou seja, eu chego num valor muito próximo daquele determinado experimentalmente, né? Esse tipo de cálculo não é muito legal da gente ficar fazendo, porque o que acontece? Os valores de momento de dipolo, a gente está dando 32 minutos, daqui a pouquinho vai cortar naturalmente. Eu vou parar o vídeo por aqui e a gente continua esse tipo de discussão no próximo vídeo, beleza? Então, beijo e até o próximo vídeo.